programa Gestão de Negócios. A nossa entrevista hoje é sobre economia e mercados e o nosso convidado é o professor Vicente Gasperini, ele que é economista, mestre em engenharia de produção e é professor dos cursos de Ciências Contábeis e de Administração aqui da Unipar Umuarama. Nós vamos tratar sobre vários assuntos interessantes para você, empresário. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Programa Gestão de Negócios. O nosso convidado é o professor Vicente Gasparini, ele que é economista, mestre em engenharia de produção e é professor dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Unipar Umuarama. Nós vamos tratar hoje sobre um assunto interessante, embora bastante generalista, pode aí ter algumas questões para lhe ajudar no dia a dia da gestão. Nosso grande assunto hoje é economia e mercados, né? A situação toda da economia, as implicações que isso tem no dia a dia das empresas. E eu começo perguntando ao professor Vicente, muito embora o crescimento nosso do PIB revelado agora foi apenas de 2,7%, revelando, né, embora esperado, que a economia não ia crescer o que cresceu o ano retrasado, mas mesmo assim, em relação ao resto do mundo, a economia brasileira cresce, né, e cresce de uma certa forma até... para alguns inesperada. Eu gostaria que você começasse a abordar essa questão do crescimento e traduzisse para os nossos telespectadores até que ponto esse crescimento, e se ele continua robusto nos próximos anos, pode afetar a empresa, pode afetar a vida do dia a dia das pessoas, dos profissionais. Quer dizer, eu tenho um dado importante que é a questão dos fornecedores. Eu li há pouco tempo que algumas empresas que se iniciam no mercado estão com dificuldades de ter os fornecedores que julgam qualificados, porque ou eles estão já fidelizados nos parceiros tradicionais, ou eles não existem diante desse crescimento. Você poderia passar algumas razões de preocupação, se é que existem, com relação a isso? Bom, professor, preocupação existe porque nós estamos numa fase do crescimento da economia brasileira, mesmo com essa queda do PIB no ano de 2011, e nós não experimentamos ainda uma verdadeira crise. Veja, fala-se em crescimento, mas nós precisamos pensar assim, como que anda o desenvolvimento? Qual é o critério que está sendo adotado para a solidificação das empresas? Principalmente de empresas que têm nascido aí nos últimos 20 anos, 15 anos, quando efetivamente a economia começou a expandir. É uma preocupação, né, porque mesmo com a crise a partir de 2008, países europeus, assim como a Alemanha e os próprios Estados Unidos, apesar de tudo, conseguiram fazer alguns exercícios, algumas tarefas de casa para passar por um período crítico. E a pergunta que nós podemos deixá-la em aberto para nós estarmos respondendo tempo a tempo é como que nós vamos passar por esse momento quando exigir. Em 2010, o Paul Krugman, que é economista, foi Prêmio Nobel de Economia 2007 ou 2008, ele falou aqui no Brasil o seguinte: toda economia que cresce, vocês têm que ter a ciência disso. Se ela cresce, ela atingir um certo patamar, ela estará vulnerável para ter uma queda muito grande. Então, ele mostrando assim uma preocupação, não que o Brasil pudesse cair efetivamente, mas que tem essa variável, né, e que nós ainda não nos exercitamos em cima dela. É uma pergunta que nós precisamos de estudar, como que nós vamos reagir o dia que vier essa avalanche crítica para o nosso lado. Muito bem. Pegando um gancho aí no que você falou a respeito dessa visão de longo prazo que todo planejador tem que ter, eu vejo assim que em muitas situações a questão estratégica ela não é bem trabalhada, né? Não só em termos de país, mas também no dia a dia lá da microeconomia dos empresários, das decisões que se tomam no curto prazo, né? E falando em estratégia, já dando aqui um conceito para o nosso telespectador, o que é estratégia? Estratégia é como a empresa compete, né?
como a empresa avalia os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, como ela detecta ameaças, oportunidades aí nesse ambiente mais remoto até, e como ela canaliza recursos para atender os objetivos que aparecem dessas oportunidades que ela vai avaliar. Você acha que no mundo nosso corporativo, no mundo dos negócios, extrapolando um pouco para a economia, esse gestor, esse acionista, esse planejador governamental, ele de fato exerce esse pensamento estratégico ou isso é só coisa que a gente ensina para os alunos da universidade e depois ninguém mais aplica isso aí? Como é que é isso? Bom, como o professor mesmo disse, a estratégia ela é pensamento. Aí nós voltamos para o dia a dia do mercado e observa-se aquela busca do resultado imediato. Ou seja, algumas organizações, algumas empresas, elas estão atreladas ao resultado, por exemplo, do mês, do trimestre ou do ano. Quando nós falamos lá, mês, o trimestre ou o ano, será que esse valor está sendo agregado para o ano seguinte, para 2013, 2014? Se perguntar assim para mim, se eu acredito fielmente que isso possa estar acontecendo, eu julgo que não é bem dessa forma. Porque trata-se muito do imediatismo. Quando nós falamos do imediatismo, de eu atingir o resultado, aquelas metas, os objetivos, eu fiz, eu vendi, recebi, paguei minhas contas, que nós estamos tratando agora, e se não está ficando algo, um ativo para o futuro, mesmo que esse ativo, ele não precisa de ser um ativo tangível, financeiro, mas que seja tipo a superação de um problema, através, por exemplo, da formação de quadro de pessoal, da formação de treinamento, da verificação de como os empregados estão estudando, o que eles estão estudando, como eles estão aprendendo, como que a empresa está agregando valor ao longo do tempo. Então, esses fatores que penso eu que é uma visão um pouco mais estratégica. Então, se nós dividirmos lá, por exemplo, a execução de qualquer tarefa, lá no estratégico, tático e operacional, aparentemente, fica-se muito na questão operacional. Olha, eu tenho um resultado para o primeiro trimestre, que vai acabar agora daqui uns dias, depois eu tenho a metade do ano, o final do ano, e daí o ano que vem nós vamos vendo como vamos fazer com essas coisas aí. Isso é um problema. De acordo, professor, é um problema de acordo com o que a gente pode ter como parâmetros de outras empresas, né? Recentemente também eu vi uma publicação das próprias empresas americanas dessa preocupação, porque eles também lá atuam com essa onda de o resultado tem que ser agora, nós precisamos de resolver um problema na primeira metade desse ano, a outra metade a gente vê depois. Entra governo, entra empresa, grandes corporações pensando nesse aspecto. E mesmo eles já começaram com uma preocupação fazendo comparação com outras economias, por exemplo, como a economia alemã, que ela tem essa preocupação do resultado imediato, mas o imediato ele é apenas tratado como imediato, mas deixado alguma coisa para o futuro. Por isso que muitas organizações ali têm solidificado ao longo aí de 100 anos e tudo mais assim. Tem vários exemplos, né, de empresas europeias nessa circunstância. É lógico que a gente fazer uma comparação dessa natureza aqui, né, na nossa simplicidade dessa parte do mundo é um pouco complexo, mas nós precisamos de tirar isso como parâmetro, até porque, particularmente, nós vivemos também no mundo científico, né, onde a gente tem que buscar e acreditar nas possibilidades. Muito bem, professor. Estamos aqui então com o nosso Gestão de Negócios, terminamos aqui o primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o professor Vicente Gasparini. Até já! Programa Gestão de Negócios, entrevistando hoje o professor Vicente Gasparini, ele que é economista, mestre em engenharia de produção e é professor dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Unipar. O nosso assunto de hoje é Economia e Mercados. Professor Vicente, vamos partir agora para um outro enfoque, que é a questão do mercado externo, que é a questão da China, que assusta alguns, mas, por outro lado, é oportunidade para outros, né? Então, assusta quem? Os produtores aqui no Brasil de eletroeletrônicos, brinquedos, esses têm dificuldades para concorrer. Por outro lado, os que vendem agronegócio estão muito satisfeitos, né?
se compra muito, em função dos ganhos de renda da China, se compra muito soja, muito etanol, muita carne, quer dizer, então você tem os dois lados aí da moeda para analisar se a China é uma ameaça ou se a China é uma oportunidade. Acho que depende um pouco de que lado está o ator dessa conversa. Como é que você está vendo a questão da China, a concorrência da China, os aspectos que envolvem aí, discutir se essa concorrência é leal ou não, se ela tem uma série de artifícios legais, tarifários, fitossanitários. Como é que o chinês joga esse jogo da concorrência nos dias de hoje? Olha, professor, conforme nós comentamos no bloco passado, essa solidificação da economia também ela vai passar pelo aspecto da concorrência. E nos parece que a concorrência ela também não vai trabalhar na lealdade pura. Nós somos ingênuos de achar, não, todo mundo vai praticar o jogo livre correto, mercado, né? O livre mercado, a parte social vai ser cumprida pelos países, né, relacionado ao tratamento, ao cuidado com as pessoas. A coisa não é bem dessa forma. Então essas atividades, né, que eu citou, por exemplo, algumas atividades que estão entrando no mercado, que vai concorrer com o mercado mais forte, ela torna-se preocupante para saber como que vai ter esse enfrentamento. Nós temos aqui umas imagens, que é imagens de brasileiros que visitaram fábricas na China e demonstra, por exemplo, como que o pessoal está trabalhando. Se você olhar, por exemplo, nessas imagens que está mostrando agora, você pode verificar, não é possível que esse pessoal está trabalhando com uma certificação de qualidade, né? Exatamente. Uma certificação de Eu já vi ali segurança. a falta, me parece que de recursos de segurança que parece que o operário não tem, além de tudo o nível de resíduo que a gente vê dentro da própria fábrica, né, que é impressionante. Exatamente, você pode ver que é produção de metal, né? Uhum. E onde está todo tipo de sorte. Ó, é uma fábrica de martelo, esse material ele é exportado de lá para o Brasil. Certo. Bom, aí você poderia perguntar, mas qual é o problema? O problema é que algumas empresas localizadas elas são obrigadas e por necessidade, obedecer as normas, né? Normas ISO, normas de segurança e assim sucessivamente. São certificações, né, que as empresas têm que ter e que isso custa, né? Tem investimento para fazer, não só em capital às vezes, mas também em treinamento. Exatamente. Né? Mas se eu verificando, gastos, né? Essas imagens, né, dificilmente dá para acreditar que estão investindo alguma coisa. Aí você pode observar, professor, que, né, o pessoal trabalhando sem a mínima segurança, a não utilização de equipamentos, né? A mão está livre ali manipulando uma máquina. Ali você tem todo tipo de material, você tem madeira, você tem fragulhas de metal, né, para fazer a peça. E é lógico que vai conseguir fazer um produto mais barato. Alguém para fazer aquilo ali vai gastar no mínimo o dobro. Né? Sim, claro. Não tem uma conta aqui, uma equação. Exatamente. Mas vai gastar muito mais para botar... Na realidade, essa falta de certificação envolve redução de custo e aí ele entra aqui no mercado com um preço muito mais acessível e fica difícil realmente competir. Além do que, ainda tem a questão do câmbio, né? Exatamente. A questão do câmbio acaba piorando a situação, porque a moeda se valoriza e aí fica muito mais difícil concorrer. Mas na verdade não é criar uma proteção, né? Mas as empresas e os próprios governos, né, precisam de olhar para essa circunstância. Porque não é admissível você comprar, por exemplo, um material, sendo que nós estamos pagando barato, mas tem alguém que está entrando com a vida ali, né, professor? É verdade. Entrando com a vida, se arriscando. Não tem nenhuma estatística de saber de pessoas machucadas, feridas, mas aquilo ali, pela aparência, todo dia deve ter um caso que é afastado e tudo mais, mas está lá no outro lado do mundo, né? É verdade. A gente acaba não sabendo, então, de repente, nós estamos pagando barato, olha aqui que maravilha, os caras vendem a metade do nosso preço, mas tem alguém pagando aquilo ali. Não estamos consumindo pela metade do preço, estamos pagando, e uma outra parte paga esse preço. É verdade. Isso é péssimo em termos de concorrência, é ruim para qualquer tipo de mercado e no futuro isso aí vai ter que ser retomado, tomar a frente disso para fazer o jogo ser diferente. Não sei como, quando, mas precisa desse jogo ser diferente.
Professor Vicente, aproveitando um pouquinho esse bloco para o fechamento do bloco e não saindo da questão da China, o que você questiona muito também é até que ponto a China vai conseguir concorrer com os demais países em termos de produtos pela via do custo, porque o que eu tenho lido é que o salário real do chinês ele vem aumentando, quer dizer, o chinês já não está mais trabalhando naquele sistema quase de escravidão ganhando $30 por mês. Quer dizer, o país está melhorando em termos de qualidade de vida e os que estão indo para a cidade começam a esboçar uma certa reação no sentido de exigir salários mais altos. Eu já, inclusive, li que tem muitas empresas, americanas inclusive, e de grande porte, que estão assim já projetando que com mais 2, 3 anos vão ter que encerrar as atividades na China. Quer dizer, eu quero dizer aqui que eles estão pensando até em fechar a fábrica. Por quê? Porque a base pela qual essa concorrência foi construída, ela já não é tão viável a partir dos próximos anos. Isso aí serve até para um alerta para empresas nacionais. Eu digo Marco Polo, por exemplo, Embraer e outras que investiram bastante. Inclusive a Marco Polo é um belo exemplo da questão de investimento no mercado chinês. Você também acredita nisso? Quer dizer, que o chinês vai melhorando e daqui a pouco esse diferencial de custo pode desaparecer? Professor, melhorando já estão, né? Mas nós não podemos nos iludir pelo tamanho da China, né? Deve ter muita gente ainda para fazer todo esse processo de migração, né? O homem primitivo que está ainda vivendo distante do centro urbano e que ainda vai procurar um lugar na fábrica. Né? Que é o que está acontecendo muito lá ainda. Né? Você vê Então você acha assim que pelo que a gente em economia chama de aquele exército de reserva, né? Não, é muito... de mão de obra, como ele é extremamente grande, né? Você acha bota reserva nisso aí. Bota reserva nisso. Você acha que essa reserva toda ela é suficiente para aguentar? Aguenta um bom tempo. Esse desnível em termos de ganho de salário por um bom tempo. Até porque essa migração do homem para a cidade, para a indústria, começou lá com a Revolução Industrial, no século XVIII, a partir da Inglaterra, né? Então é o sonho do homem, né? De sair lá da forma primitiva e, olha, morar na cidade, trabalhar numa fábrica, comprar um produto. E eles não estão sonhando diferente, né? Apesar de tudo, de nós estarmos aqui no século XXI. O governo brasileiro, agora essa semana, se não me engano, a presidente Dilma lançou um programa aí para tentar levar a escola lá no campo, para ver se segura esse jovem lá na área rural. Você acredita que é possível reverter esse processo? Reverter não digo, mas é possível minorar, quer dizer, diminuir essa migração toda, melhorando as condições do campo? É difícil, né? É difícil. Não que não acredita, mas há que se fazer um esforço muito grande. Né? Tá certo. Muito bem. Terminamos aqui o nosso segundo bloco, conversando aqui com o meu amigo professor Vicente Gasparini. Ele que é economista e mestre em engenharia de produção e é professor aqui da Unipar dos cursos de administração e ciências contábeis. A gente volta para encerrar o programa no próximo bloco. Espera aí que a gente já está aí. Programa Gestão de Negócios, entrevista hoje o professor Vicente Gasparini, ele que é economista e mestre em engenharia de produção e é professor aqui da Unipar dos cursos de Ciências Contábeis e Administração. Professor Vicente, para terminar esse nosso programa no terceiro bloco, eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência enquanto consultor e ela está baseada nas evidências de que o empresário, de forma geral, ele é muito imediatista. É muito difícil você conseguir mostrar para o empresário que a vida na empresa tem que ter uma dimensão acima dos 30 dias. Geralmente, se ele tem dificuldade de capital de giro e ele se ocupa muito de ter dinheiro para pagar ou não as contas no final do mês, você não consegue, quando a situação é essa, olhar mais à frente, né? Repensar o negócio num prazo maior, o que é necessário em função da turbulência do ambiente, das necessidades de inovar, de lançar novos produtos, enfim, de estar refletindo sobre os rumos da empresa. E nós sabemos que as empresas elas acabam tendo um ciclo aí de crescimento, de maturação, e se não houver inovação, elas podem até sucumbir. Como é que você coloca e qual é o alerta que você dá para o empresário, levando em conta
esse ciclo aí, que é essa jornada da empresa que a gente às vezes assiste estatisticamente nos últimos anos? Bom, professor, conforme nós falamos no bloco anterior, essa questão do imediatismo, né, saber como que estamos agregando valor para o futuro. Penso que o planejamento nas 3 fases de curto, médio e longo prazo, ele é fundamental para qualquer atividade, ou seja, para qualquer pessoa. Se fez para hoje, sem pensar o amanhã e sem pensar o ano que vem, nós teremos problemas. Agora, um grande cuidado que o próprio princípio, né, teórico, o princípio da administração mostra, é o cuidado na fase do crescimento. Porque quando nós estamos crescendo, vem algum risco. Tem uma representação que está, uma figura que está disponível. Essa figura pode demonstrar algumas coisas. Ela com dados aleatórios, mas ela demonstra ali o seguinte. Imaginando que aquela curva, uma curva de crescimento, nós temos ali um ponto pontilhado, esse ponto seria um ponto ideal para a empresa. Certo. Digamos, ali ela atuaria sem problemas, o empresário, todo o pessoal dele atuaria. Mas só que o mercado, num dado momento, pode permitir que ele ultrapasse essa linha e, ultrapassando essa linha, ele tem campo para crescer. Só que tem um detalhe, se nós observarmos naquele ponto, na curva, acima da linha pontilhada... O ponto verde. O ponto verde, nesse ponto ainda tem coisa para estar crescendo. E tem acontecido, historicamente é mostrado isso. E uma preocupação que deve ter para cuidar com a tal da vaidade, a dita vaidade e a arrogância. Uhum. Por quê? Nesse momento, às vezes a pessoa não fala com ninguém, está indo bem, não está precisando de nada, não está precisando de ajuda, não está precisando nem de planejar, não está precisando de estudar, não precisa de formar ninguém porque está tudo bem. Só que tem que entender que a hora que essa curva der mais uma crescida, daí você não consegue segurar ela lá em cima. E é onde está acontecendo. Ou seja, ela vai começar um ponto em que ela poderá estar indo para a morte. Penso eu, né, de acordo com muitas coisas que eu já vi, é uma hora perigosa, quando está lá no auge. Se você está começando, você está forçando a tua curva para cima. A curva está tudo fazendo ela ir para cima. Mas quando ela está no alto, é difícil segurar lá. É um momento assim que tem que cuidar muito desse aspecto da arrogância e imaginar que a empresa ela atua livremente, ela atua no mercado livre, ela atua concorrendo com os outros, ela atua com o governo ao lado. E nós precisamos de saber, essa curva, ela precisa de ir lá em cima, nesse ponto? Será que se chegar lá eu vou permanecer? Ou ela corre o risco de chegar lá depois ela despencar de vez? É uma preocupação e quem tem que responder isso é o planejamento estratégico de médio, curto e longo prazo. Tá certo. Eu me lembrei agora, você falando desse ponto, desse teto, uma vez fazendo uma consultoria lá na Móveis Gazin, eu conversando com o seu Mário, aliás, um empresário que eu admiro, né, pela sua pujança, pelo seu crescimento nos últimos anos, eu disse ao seu Mário, olha, a partir de um determinado nível de faturamento, eu até disse para ele qual seria esse faturamento, é mais fácil a sua empresa entrar num processo de declínio do que continuar crescendo. E eu ainda usei uma metáfora, eu falei, é como se fosse uma abóbora de aço, que para ultrapassar esse teto, se você não profissionalizar, se você não reconfigurar o jeito de fazer, você vai ter problemas. E se passaram alguns anos e depois, reencontrando o seu Mário, ele se lembrou exatamente do que eu tinha dito e ele pôde constatar na sua vida do dia a dia enquanto empresário que a partir daquele faturamento que eu havia dito, realmente ele teve que mudar completamente a empresa e a sua gestão. Então, a gente tem informações de que de fato isso pode acontecer e tem acontecido ao longo da história das empresas, né, das suas trajetórias, essas rupturas. E essas rupturas, geralmente, elas acontecem a partir de um determinado nível de faturamento, onde se exige, né, um novo jeito de fazer, um jeito mais profissional, com mais gente capaz nas suas especialidades e que aquele jeitão de fazer, né, vou fazer custo como? Pega a matéria-prima e multiplica por 3 e manda ver.
até ontem podia estar dando certo, hoje não dá mais, né? Então se improvisa na logística, se improvisa na produção, se improvisa em RH, quer dizer, você não enxerga recursos humanos como uma atividade de excelência, mas você acredita que recursos humanos é fazer folha de pagamento, é ter o seu velho DPzão lá, departamento de pessoal, que não serve praticamente para nada em termos de gestão de recursos humanos, não é para nada. Mas tem muita gente que só aprende isso na dor, né? Na crise, quando a situação é realmente muito grave. Mas eu acredito sim nessa possibilidade. Isso aí também está alicerçado nas teorias, né? Que provam que isso aí acontece. Agora, professor Vicente, só para fechar então, qual é o seu recado para os alunos de contábeis, para os alunos de administração, para esses jovens profissionais que estão aí saindo da nossa academia, em termos de planejamento de carreira, de postura diante desse mercado, enfim, diante da vida? Você com a sua experiência aí de gestor ao longo dos anos, inclusive em empresas de porte, o que você passa para eles? Olha, professor, eu penso, né, e tirando como a própria experiência e de outras pessoas, que a profissão ou as profissões, ela nos coloca numa posição em que nós não podemos parar. Ou seja, se tem um plano para encerrar alguma coisa, eu terminei um período, terminei um curso, terminei determinada circunstância. Eu acho que esse do terminar é um problema. Acho que a gente precisa de começar, estar começando. Acho que é como um projeto de vida, estar começando um projeto novo, um produto novo, uma ampliação, um curso novo, uma pós nova e assim sucessivamente. Muito bem. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Entrevistamos hoje o professor Vicente Gasparini, ele que é economista, mestre em engenharia de produção e é professor dos cursos de contábeis e administração aqui da Unipar. Professor Vicente, é sempre um prazer tê-lo aqui. Sempre que quiser, o nosso programa está aberto para suas considerações e faça dessa sua visita uma frequência. É isso que nós esperamos. E te dou as palavras finais agora para se dirigir aí aos nossos telespectadores e você já encerra o nosso bloco. Ok, agradecer pela oportunidade, pela nova oportunidade. Estamos aí para novos projetos e novos pensamentos, novos cursos e tudo que for de novo pela frente. Muito bem, muito obrigado. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas ou sugestões, escreva para tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.